Celebramos o 22º domingo do tempo comum. Presida a nossa celebração o Sr. Padre Joaquim Ganhão, capelão deste santuário. Inscreveram-se para a nossa celebração os seguintes grupos: a paróquia de Guilho Frei, da Arquidiocese de Braga, a paróquia de São Tiago de Custóias, da Diocese do Porto, a paróquia de Vila Franca, da Diocese de Viana do Castelo, e um grupo da Diocese de Córdoba. Como a Santa Virgem cantou, Deus põe os olhos nos humildes. Ela ensina-nos isto e convida-nos à humildade. Voltemo-nos todos para a capelinha e saudemos a Virgem Santa cantando. O Deus vivo convida-nos para o banquete nupcial de Jesus, seu Filho, o mediador da nova e eterna aliança. O Deus vivo é a força e o vigor do seu povo. Ele protege os pobres e derrama sobre todos nós abundantes chuvas de bênçãos. Voltamo-nos todos para o altar e todos de pé cantemos.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Muito estimados peregrinos de habla hispana, el Senhor esteja com vosotros. To our beloved English-speaking pilgrims, the Lord be with you. Caros peregrinos, saúdo-vos a todos neste belo dia do Senhor que celebramos aqui no santuário em comunhão com toda a Igreja. Saúdo-vos a todos e permitam-me uma particular saudação ao Senhor Bispo Dom Joaquim López, Bispo emérito de Getafe, na Espanha. Preparemos o nosso coração para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconhecendo que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, Senhor
Deus Todo-Poderoso, de quem procede todo o dom perfeito, infundi em nossos corações o amor do vosso nome, e estreitando a nossa união convosco, dai vida ao que em nós é bom, e protegei com solicitude esta vida nova. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro de Ben Sirá. Filho, em todas as tuas obras procede com humildade, e serás mais estimado do que o homem generoso. Quanto mais importante fores, mais deves humilhar-te e encontrarás graça diante do Senhor. Porque é grande o poder do Senhor, e os humildes cantam a sua glória. A desgraça do soberbo não tem cura, porque a árvore da maldade criou nele raízes. O coração do sábio compreende as máximas do sábio, e o ouvido atento alegra-se com a sua sabedoria. Palavra do Senhor. estabeleceu-se numa terra que a vossa
vossa bondade, ó Deus, preparar ao oprimido. Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, vós não vos aproximastes de uma realidade sensível, como os israelitas no Monte Sinai. O fogo ardente, a nuvem escura, as trevas densas ou a tempestade, o som da trombeta e aquela voz tão retumbante que os ouvintes suplicaram que não lhes falasse mais. Vós aproximaste-vos do Monte Sião, da cidade de Deus vivo, a Jerusalém celeste, de muitos milhares de anjos em reunião festiva, de uma assembleia de primogênitos inscritos no céu, de Deus, juiz do universo, dos espíritos dos justos que atingiram a perfeição e de Jesus, mediador da nova aliança. Palavra do Senhor. O Santo Evangelho vai ser proclamado em português e espanhol. De pé, aclamemos com alegria a palavra da salvação. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus entrou num sábado em casa de um dos principais fariseus para tomar uma refeição. Todos o observavam.
Ao notar como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus disse-lhes esta parábola: Quando fores convidado para um banquete nupcial, não tomes o primeiro lugar. Pode acontecer que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu. Então, aquele que vos convidou a ambos terá que te dizer: dá o lugar a este, e ficarás depois envergonhado se tiveres de ocupar o último lugar. Por isso, quando fores convidado, vai sentar-te no último lugar. E quando vier aquele que te convidou, dirá: amigo, sobe mais para cima. Ficarás então honrado aos olhos dos outros convidados. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Jesus disse ainda a quem o tinha convidado: quando ofereceres um almoço ou um jantar, não convides os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os teus vizinhos ricos. Não seja que eles, por sua vez, te convidem, e assim serás retribuído. Mas quando ofereceres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás feliz por eles não terem com que retribuir-te. Ser-te-á retribuído na ressurreição dos justos. En sábado, Jesús entró en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos lo estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les decía: cuando te conviden a una boda, vete a sentarte en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palavra da salvação. Caros peregrinos, meus irmãos e irmãs, viemos de muitos lugares, tornámo-nos hoje peregrinos deste santuário. Temos conosco tantos irmãos nossos que, a partir de suas casas, acompanham a nossa oração, partilham da mesma escuta e da mesma fé que aqui vivemos e celebramos. A todos saudamos, de modo particular, os doentes, os que deles cuidam e tantos irmãos que nos seguem por estarem impedidos de participarem na Eucaristia nas suas comunidades. A Mãe do Céu aqui nos acolhe e, como sempre, encaminha-nos para Jesus, para o seu Filho. Ensina-nos a escuta da palavra, esta escuta fundamental para a nossa fé e para a nossa vida. Esta palavra que acabamos de escutar e que nos centra naquilo que neste lugar se tornou essencial desde a primeira hora. Fátima é desde a primeira hora a cátedra dos humildes, escola de humildade, onde aprendemos com aqueles que na primeira hora aqui estavam, os santos pastorinhos e a serva de Deus, Irmã Lúcia de Jesus, a acolher num coração disponível a palavra que nos vem do céu e que aqui chegou neste lugar pela boca da Mãe do Céu. É disso mesmo que se trata na liturgia da palavra que acabamos de escutar. Num dia de sábado, enquanto estava à mesa com os fariseus,
Ao notar como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus disse-lhes esta parábola. Porquê? Porque ele observa atentamente os acontecimentos e as situações de cada dia, oferecendo-nos a partir daí ensinamentos preciosos da sua sabedoria, que para além da sua relação de fé com o Pai, nasce da sua adesão à realidade. Isto é, Jesus é capaz de nos narrar o agir de Deus a partir dos acontecimentos mais comuns, entendidos a partir do seu coração, que sempre sabe escutar. No caso do Evangelho que acabamos de ouvir hoje, Jesus narra uma parábola com a qual nos apresenta a tentação do protagonismo e de quem procura os primeiros lugares nos banquetes, correndo o risco de ser convidado pelo dono da casa para ocupar o último lugar, no caso de aparecer à última hora um hóspede mais ilustre. Jesus bem conhece as manhas humanas que gostam de premiar aqueles que sempre desejam os primeiros lugares nas coisas públicas, para darem uma imagem de importância e até de superioridade. Estamos diante, diríamos, de uma situação tão velha como a humanidade e que no nosso tempo tem por vezes contornos de exagero. Não precisaríamos de sair das nossas comunidades e até de algumas instituições, mesmo ligadas à nossa Igreja, para concluirmos da oportunidade desta admoestação de Jesus. Tudo ao contrário do espírito do Evangelho. Vejamos, coloquemos os olhos em Jesus. E o que é que Jesus fez? A carta aos Filipenses esclarece-nos o que é que Jesus fez e o estilo que ele nos propõe, quando nos diz que ele, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas humilhou-se a si próprio, obedecendo até à morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Logo de seguida, no Evangelho, Jesus pronuncia uma palavra que se tornou célebre e que certamente todos sabemos de cor. Quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Queridos irmãos e irmãs, diante de Deus, cada pessoa é colocada no seu lugar. É o Senhor que exalta os humildes e derruba os poderosos de seus tronos, como Maria canta no seu Magnificat. Devemos, no entanto, assumir que a humildade é uma virtude dificílima de viver, sobre a qual será melhor ficarmos calados, porque nos arriscamos a não ser humildes nas considerações que fazemos. Talvez seja melhor falarmos, por vezes, de humilhação, porque só acolhendo as humilhações que tantas vezes vêm de dentro de nós, dos outros e até de Deus, poderemos descobrir a nossa verdade, isto é, a nossa radical pobreza, e assim acedermos à verdadeira humildade. Só quem aceita as humilhações e as assume na fé é verdadeiramente humilde. Talvez fosse isto que a grande Santa Teresa de Jesus queria dizer quando afirmou que a humildade é a aceitação da verdade, a aceitação da verdade da nossa própria realidade. Depois, ainda no Evangelho, Jesus conduz-nos para um outro plano da humildade. Diz-nos que quem quiser ser seu discípulo deve banir do coração e do próprio comportamento tudo aquilo que se inspira na lógica da reciprocidade. Isto é, eu faço ao outro para que o outro me faça a mim.
Queridos irmãos e irmãs, amar de modo gratuito e desinteressado, dando a vida até ao fim, preferindo os últimos lugares, esses lugares onde encontramos os pobres e todos aqueles atrás dos quais o Senhor se disfarça, procurando a nossa generosa ação para com Ele. Conhecendo o coração do Pai, Jesus pode assim concluir: serás feliz porque os pobres não terão com que retribuir-te. Receberás assim a tua recompensa na ressurreição dos justos. A bem-aventurança implícita no amor vivido e ensinado por Jesus, é a alegria de amar. Sim, a alegria de amar verdadeiramente como Jesus, de saber perder, na certeza consciente de que o amar é a recompensa para quem ama. É a felicidade de quem espera como única recompensa a comunhão com Deus no reino dos céus. É, afinal, o desafio sempre atual e decisivo de termos em nós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus, sabendo que só isso nos conduz hoje, já hoje, à verdadeira felicidade. Só os humildes são e serão verdadeiramente felizes. Viver com Jesus e como Jesus é a nossa alegria e a nossa felicidade. Assim foi com Maria, a humilde serva do Senhor, no qual Ele teve lugar. Estas três crianças, porque a humildade não é um discurso, é uma vida, é uma atitude. E aqui encontramos vida nestas três crianças, na sua docilidade a Deus, nas palavras que a Mãe do Céu lhes confiou e na missão que lhes entregou. Também será assim conosco, se nos abrirmos humildemente à graça de Cristo, o acolhermos e o servirmos com todo o coração. Caros peregrinos, meus irmãos e irmãs, a graça da humildade destrói estas três crianças. Acolhamos neste lugar, estimulados pelos santos pastorinhos, esta graça. O Senhor ensina-nos que Ele exalta os humildes. Foi a isto mesmo que Nossa Senhora aqui desafiou os pastorinhos,
e nos desafia a nós hoje, quando lhes perguntou a eles e continua a perguntar a nós se estamos disponíveis para nos oferecermos a Deus. Só um coração verdadeiramente humilde tem disponibilidade para se dar, para se oferecer a Deus e aos irmãos. Aceitemos todos este convite e respondamos-lhe sinceramente, verdadeiramente, como fizeram os santos pastorinhos e a serva de Deus, Irmã Lúcia de Jesus. Desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, supliquemos com humildade ao Pai do céu que nos manda interceder por todos os homens, pedindo-lhe que escute a nossa oração universal cantando. Para que a Igreja Santa de Deus tenha a sabedoria de ensinar os homens de hoje, como Jesus fazia em suas parábolas, oremos. Desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo. Os desterrados sintam a boa nova do reino, é para eles, oremos. Para que os religiosos e religiosas sirvam a Deus de coração sincero, em total fidelidade aos seus votos, oremos. Para que os membros da nossa Assembleia sintam que estão na presença de Deus vivo e de Jesus, o Senhor ressuscitado, oremos. Fazei, Senhor, que pela força do vosso Espírito
os nossos ouvidos escutem o que ensinais e o nosso coração o ponha em prática, para nos tornarmos ricos da sabedoria de Deus. Por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmão. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação. Louvar-vos e dar-vos graças, sempre e em toda a parte. Vós sois o único Deus vivo e verdadeiro, e estáis presente em todo o universo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vive, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença, para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no
Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Provai e vede como o Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei-me a palavra e serei salvo.
ama a humildade porque Ele mesmo é humilde. Deus ama aqueles que não se colocam no centro e não procuram ser o centro de tudo, pois sabem que o princípio e o fim de tudo é o próprio Deus. A humildade conduz à esperança no Senhor e não à esperança nas próprias forças, porque o centro da vida cristã, o centro da esperança cristã é Cristo, Cristo morto e ressuscitado, Ele que veio para servir e não para ser servido. Deus ama a humildade, Deus olha para os humildes, Deus exalta os humildes. Por isso, lembramos as palavras do Senhor Jesus: quem se humilha será exaltado. Será humilhado.
Em silêncio, bendigamos o Senhor Jesus, que é manso e humilde de coração, que nos alimentou com o seu corpo. Com os povos de toda a terra, cantamos a certeza de que Deus olha para os humildes e não desampara os que nele confiam. Com os povos de toda a terra, cantamos a Deus e entoamos um cântico ao seu nome. Com os povos de toda a terra, cantemos cheios de alegria. Oremos. Senhor, que nos alimentastes com o pão da mesa celeste, fazei que esta fonte de caridade fortaleça os nossos corações e nos leve a servir-vos nos nossos irmãos. Por Cristo nosso Senhor. Porque vivemos este ano jubilar, guiados pela Virgem Santa, Mãe da Esperança, rezemos todos juntos a oração jubilar de consagração. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal. Profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo, ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor, no teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E, enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém.
Minha